da nossa casa com uma expectativa de que Deus vai falar algo no nosso coração e nós vamos ser totalmente transformados, né, totalmente fortalecidos pela palavra do Senhor. Então eu quero te desafiar, você que está em casa, a receber, né, dessa mesma porção que o Senhor tem preparado, tem derramado para nós aqui na igreja física, né, nesse lugar. Há uma alegria muito grande no meu coração, né, um desafio muito grande também, de ser aí comissionada para trazer a palavra do Senhor. Mas é um tempo que Deus, Ele tem nos levado a um nível mais alto. Talvez você tenha entendido isso nesse tempo. O Senhor tem nos levado a um nível maior de conhecimento da sua palavra. Porque são dias que o Senhor quer que você e eu experimentemos da palavra do Senhor, das promessas do Senhor para esse tempo. Nós estamos aí numa série de palavras, né, tanto no domingo, como o pastor falou, como na terça-feira. E uma das coisas que você tem ouvido falar, uma palavra que você tem ouvido falar nesses dias, é romper, avançar, decidir. E eu creio que esse é o tempo que o Senhor determinou para que nós verdadeiramente rompêssemos áreas da nossa vida. Porque o Senhor tem pressa, o Senhor tem coisas maiores para realizar em nós e através de nós. Então eu quero te desafiar. Toda terça-feira, enquanto nós estivermos nesse período, né, nessa série de palavras de romper limites, de avançar, que você pudesse trazer para o teu coração a realidade dessas palavras que estão sendo ministradas. Semana passada nós falamos sobre questões familiares. E hoje nós vamos falar sobre finanças. É muito interessante que falar de finanças é falar de algo necessário. É algo importante na nossa vida. Quando nós falamos finanças, quando nós falamos dinheiro, nós falamos de algo bom. E é interessante também que a Bíblia fala de dinheiro. E é por isso que não pode haver constrangimento no nosso coração, como igreja de Cristo, de falarmos de dinheiro na igreja. Porque a palavra do Senhor nos ensina que, apesar do dinheiro ser bom, apesar de nós sermos chamados para sermos prósperos em todas as vidas, o dinheiro não pode ser o centro. Mas ele também nos ensina que o dinheiro, na mão daqueles que temem a Deus, é uma bênção. O dinheiro na mão daqueles que temem a Deus, que tem a lei do Senhor, o princípio do Senhor no seu coração, é bênção. Sabe por quê? O salmista, lá no Salmo 1, o salmista fala algo muito interessante. Quando ele fala a respeito do justo e do ímpio. Ele fala da lei, de guardar a lei no coração, de temer ao Senhor. E lá no versículo 3, ele diz algo muito interessante. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo o que faz. Quantos creem que esta é uma promessa de Deus para você? Sabe o que o salmista está dizendo? Que quando a lei do Senhor está no teu coração, quando você teme ao Senhor, tudo que você fizer será bem sucedido, amém? Há uma promessa de prosperidade para a tua vida. Há uma promessa que tudo que você fizer, querido, vai ser bem sucedido. Porque o Senhor garantiu isso para mim e para você, amém? Mas é interessante que existem alguns impedimentos. Alguns impedimentos que limitam o romper na área financeira, nas nossas vidas. E eu quero pontuar alguns impedimentos que fazem com que eu e você não venhamos experimentar dessas promessas. Não venhamos experimentar dessas bênçãos na nossa vida financeira. E a primeira delas são crenças. O que são crenças? É aquilo que nós acreditamos. Crenças é a forma de pensar a respeito de alguma coisa. Muitas pessoas não conseguem romper na vida financeira porque as crenças limitam
o avanço. As crenças limitam a decisão de ir além. E eu quero falar para você a respeito de algumas crenças, que talvez você já tenha ouvido, ou às vezes você tem isso na sua vida. Uma dessas crenças, você já deve ter ouvido falar, é assim: na minha família todo mundo é pobre. Então por que eu vou ter algo que vai me fazer destacar? Querido, quantas pessoas não rompem, não são bem-sucedidos por questões familiares, porque aprenderam que você precisa ter o mesmo nível da sua família. Se a sua família não rompeu na área financeira, você também não pode romper. Crenças limitantes limitam você a avançar na sua vida financeira. Outra crença: o dinheiro é a raiz de todo mal. Quantos já ouviram isso? Só que a Bíblia, ela diz algo além disso, que o amor ao dinheiro, quando você coloca o dinheiro como primazia na tua vida e no teu coração, quando o dinheiro é o seu Deus, porque a Bíblia também fala que o dinheiro pode ser um Deus. E quantas pessoas hoje, no mundo em que nós vivemos, na sociedade que nós vivemos, têm feito do dinheiro o seu Deus? Aí as pessoas pegam isso para a sua vida. Olha, ter dinheiro é ter problema. O dinheiro é a raiz de todo mal. Mas não é isso que o Senhor nos ensinou. E existem pessoas também que dizem assim: a maioria das pessoas bem-sucedidas conseguiram alcançar algo bom através da desonestidade. Então, como eu sou uma pessoa muito honesta, eu prefiro ficar dessa maneira. Você sabia que existem pessoas que pensam assim? Ah, todo rico é desonesto. Ele foi desonesto em alguma situação que fez com que ele se tornasse um homem ou uma mulher bem-sucedido. Crenças limitantes. E há pessoas também que têm no seu coração, no seu interior, que não merecem ser prósperos. Existem pessoas que pensam dessa maneira, uma maneira tão pequena, né? Olha, eu não mereço tanto. Tá bom estar do jeito que eu estou. Tá confortável aqui. Eu não preciso de mais. Eu estou bem. Eu não mereço tanto. Mas eu quero dizer para você que Jesus conquistou lugares altos. Jesus conquistou bênçãos sem medidas para você. E você pode sim ter muito mais do que você imagina. Amém? Outra coisa também que limita o romper na área financeira é o sentimento de incapacidade. Quantas pessoas têm sonhos, planos, grandes projetos, mas se sentem tão incapazes de realizar coisas que acabam ficando frustradas. Eu quero dizer algo para você nesta noite, igreja, para você que está em casa. Existe uma capacitação dentro de você. Existe um talento dentro de você. Você precisa descobrir isso. E você precisa pôr isso em prática. E eu quero te ensinar algo nesta noite. Essa capacitação que existe dentro de você. Os talentos que existem dentro de você. Talvez para ser um grande empreendedor. Foi alguém muito especial que colocou aí dentro. Você precisa descobrir. E você precisa usar isso em seu favor. Quantas pessoas nesse período de pandemia, nesse período que nós temos vivido, descobriram talentos que nem imaginavam. E colocaram em prática, e romperam, e hoje estão aí bem-sucedidos, avançando, crescendo, sendo prósperos. Por quê? Porque entenderam que dentro de você existe algo que vai te fazer ir além. Você precisa descobrir que o Senhor colocou uma força dentro de você, e você precisa usar isso na tua vida, nesse tempo, hoje, agora. Amém? Então Deus te chamou para ir além. Toma posse disso. Outra coisa que nos limita, que nos impede de romper, é não crer nas promessas de Deus para a sua vida. Quando eu abro a palavra de Deus, queridos, são inúmeras promessas.
A palavra de Deus tem promessa para todas as áreas da tua vida. Relacionamentos, finanças, família, espiritualmente falando. Todas as áreas da vida do homem há promessas infinitas de Deus. E nós precisamos viver a realidade do céu nesse tempo. Você precisa tomar posse das promessas de Deus para a tua vida. E o que a palavra de Deus diz a respeito da tua vida financeira? O que Deus fala a respeito de dinheiro, de prosperidade na sua vida financeira? É isso que você precisa trazer para você. E é nisso que você precisa crer. Quando a palavra de Deus diz, o salmista diz, olha, tudo que você fizer será bem sucedido. Às vezes, você tem lá um sonho de ser um empreendedor. E aí vem o medo. E aí vem, será que eu devo, será que eu não devo? E aí você fica pensando, será que vai dar certo, será que não vai dar certo? Existem o plano, né? O planejamento dentro de você, o sonho, o desejo. E aí você precisa olhar para a promessa. O que a palavra de Deus diz a respeito disso? A palavra de Deus diz que você pode avançar. A palavra de Deus diz que você não está sozinho. Que tudo que você fizer, crendo, as mãos do Senhor, elas vão estar sobre a sua vida, te conduzindo e te levando muito mais além do que você pede, do que você sonha. E é nisso que nós precisamos acreditar. Outro ponto também que nos impede de romper, outro impedimento, é uma visão distorcida a respeito do dinheiro. Uma visão distorcida a respeito de finanças. Querido, nós precisamos falar mais a respeito disso. Nós precisamos conhecer mais a respeito disso. E saber que a nossa visão precisa estar alinhada com a visão de Deus. Eu não posso ter uma visão distorcida de algo tão importante para mim. Se o dinheiro é necessário, se o dinheiro é bom, a minha visão precisa estar alinhada à visão de Deus em relação a isso. Quantas pessoas acham que o dinheiro é para viver hoje e agora? Hoje eu tenho, não me importo com amanhã, eu vou usufruir do que eu tenho hoje, pronto. Quantas pessoas têm uma visão limitada a respeito dos seus bens, a respeito do dinheiro? E o Senhor quer mudar isso na nossa vida hoje, amém? E o quinto é a falta de organização financeira. Quantas pessoas não rompem porque não tem uma organização financeira, não tem um planejamento, não tem metas, não tem foco. Se você não tem planejamento, se você não tem meta, se você não tem foco, você não vai atingir o alvo. Se nós queremos alcançar o alvo, nós precisamos ter organização. E aí nós culpamos, né, tantas coisas. Eu ganho muito pouco. Não dá para nada, eu tenho tantas coisas para fazer. Mas eu quero te dizer que é tempo de você organizar a tua vida e ver a ação de Deus naquilo que você se propôs a fazer. Quando você se organiza, quando você planeja, quando você começa a alinhar a sua vida, as áreas da tua vida, Deus vem com poder, Deus vem com graça, Deus vem com ação. E aquilo que você planejou, aquilo que você organizou, você vai ver os resultados, amém? Então, são esses pontos, alguns desses pontos impedem o romper dos limites na nossa vida financeira. Mas agora eu quero te ensinar como nós vamos reverter esse quadro e nós vamos romper e ir além dos limites na nossa vida financeira. Você que está em casa pode anotar aí. O primeiro ponto é a decisão. É você decidir hoje sair do lugar que você se encontra. Querido, toda transformação, tudo que você fizer precisa passar pela decisão. Quando você decide, você está tomando um passo para que algo na sua vida seja transformado, para que algo na sua vida seja modificado.
Se você quer romper nessa área da tua vida, você precisa primeiro tomar uma decisão de fé, uma decisão de sair do lugar onde você se encontra, uma decisão de sair do comodismo, uma decisão de fazer algo diferente, uma decisão de mudar a postura, uma decisão de romper, de ir a lugares mais altos, uma decisão de saber o que Deus tem para você nesse tempo. Tudo passa pela decisão. Para romper os limites, você precisa decidir primeiro no teu coração, é de dentro para fora. Decida hoje, olha, hoje eu estou num lugar, esse é o meu limite, mas eu preciso romper. Você precisa ter no teu coração e na tua mente o que você quer. O que você quer para o ano de 2021? Nós estamos em março, daqui a pouco abril, maio, o tempo passa muito rápido. O que você planejou para esse ano? Será que hoje você está correndo atrás? Ou você está ali, olha, orando, crendo, planejando, decidindo que até o final do ano você vai conquistar aquilo que você sonhou? Nós estabelecemos metas. Quantos de nós, no final do ano, nós escrevemos as nossas metas, nós fazemos o nosso livro dos sonhos, engavetamos muitas vezes, mas o Senhor nos chamou nesse tempo para decidir, colocar em prática uma ação de fé, para que nós venhamos ir além, amém? Quantos querem decidir nesta noite? Eu quero. Segundo, para você reverter esse quadro, querido, nada é mais importante do que o trabalho. Ninguém consegue bênçãos financeiras, ninguém consegue ser bem-sucedido se não for através do trabalho. O trabalho é o modo mais correto de você conquistar algo. Ninguém conquista algo se não for através do trabalho. E o nosso trabalho é em conjunto com Deus. Eu faço a minha parte e o Senhor faz a parte dele, não é assim? Olha que interessante, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 15, nós sabemos que Deus criou, um lugar chamado Éden, colocou o homem lá para habitar. Interessante que Deus deu uma ordem para o homem. Não era simplesmente para usufruir de tudo que tinha ali no jardim, mas Deus chamou o homem, colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Lavrar a terra, cultivar, trabalhar, zelar. Tudo passa pelo trabalho. Muitas pessoas ficam esperando, Senhor, me abençoa, me abençoa, me abençoa. Mas não tem dentro do seu coração, não tem na sua vida essa postura de ir trabalhar, ir em frente, conquistar. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Trabalho. O trabalho das nossas mãos. O trabalho da sua mão te dignifica. Tudo que nós conquistamos com o nosso trabalho, querido, é maravilhoso. Você pode olhar para a tua vida, para os seus bens, e você pode dizer, olha, eu conquistei honestamente. É fruto do meu trabalho. Então hoje, talvez você esteja aí precisando de um trabalho, orando por um trabalho. Creia que se você se posicionar em fé, se você tomar uma atitude, de crer verdadeiramente, mas também se esforçar, eu tenho certeza que Deus abre a porta. Deus abre as portas, para nós sermos abençoados. O terceiro é você fazer o melhor, sempre com zelo e dedicação. Além de trabalhar, tudo que o Senhor confiar nas suas mãos, você precisa fazer com zelo. Faça sempre o seu melhor. Sempre. Talvez além daquilo que você foi comissionado para fazer. Porque Deus também nos deu um coração de servos. Querido, no seu trabalho você é um representante de Cristo. Você está ali para servir, para obedecer regras, normas.
mas você está ali para ser um representante de Cristo nessa terra. Um representante de Cristo faz o seu trabalho de qualquer maneira? Não. Um representante de Cristo, ele faz o seu melhor. Ah, mas isso aqui eu não sei fazer. A sua capacitação não é humana. Ela é do céu. Aquilo que eu não sei fazer, eu posso me propor a aprender. E sempre fazer com muita dedicação. Querido, eu falo isso porque nós estamos falando em relação a nossas finanças, o nosso trabalho, o nosso dia a dia. Mas eu também falo isso em relação ao nosso ministério. Aquilo que Deus confiou para você no seu trabalho na igreja, em todas as esferas da nossa vida. Nós precisamos aprender a sermos pessoas zelosas e dedicadas àquilo que o Senhor nos deu. Quantas pessoas vivem uma vida de qualquer maneira, sem cuidar daquilo que o Senhor te confiou? Nós não podemos viver assim. Nós precisamos zelar por todas as coisas que o Senhor nos confiou. O nosso trabalho é dali que vem o nosso sustento. Então você precisa se dedicar e fazer o seu melhor. Amém? O quarto ponto, uma das coisas que nós precisamos é lembrar que existe o amanhã. E quando nós lembramos que existe o amanhã, nós vamos planejar. Eu tenho falado todos os dias, no meu momento de oração, todos os dias. Quando eu oro, 7 horas da manhã, eu falo para Deus: Senhor, hoje foi o dia que o Senhor preparou para mim. Muito obrigado pelo alimento, muito obrigado pela vida, muito obrigado pela saúde, muito obrigado pela minha família, pelos meus amigos. Mas eu sei, Senhor, que o amanhã pertence ao Senhor. O Senhor me confiou hoje para eu viver. Mas eu sei que o amanhã pertence ao Senhor. Querido, uma das coisas que a gente não tem controle, não tem domínio é do amanhã. O amanhã pertence a Deus. Mas o que eu posso fazer hoje? Se o amanhã chegar, o que eu posso fazer hoje? Eu preciso o quê? Planejar a minha vida, porque existe o amanhã. Tem muitas pessoas que vivem assim: eu só tenho hoje para viver, então hoje eu vou viver tudo. Hoje eu vou viver, plenamente. Todos os gastos, tudo que está na minha mão, eu tenho que usufruir de tudo, agora. Porque eu não sei como que vai ser amanhã. Não é assim. Nós precisamos entender que precisa haver economias. Precisa haver organização, como eu falei anteriormente. Porque o amanhã existe. E aí, lá em Provérbios, capítulo 27. Olha que interessante. Provérbios, capítulo 27. Versículo 23 e 24. Você pode anotar. Tome conhecimento do estado de suas ovelhas e dedique-se a cuidar de seus rebanhos, pois a riqueza não dura para sempre, e pode ser que a coroa não passe para a geração seguinte. Olha, querido, nós precisamos o quê? Organização. Lembrar que a riqueza não dura para sempre. Se você não tiver planejamento, organização e lembrar que existe o amanhã. E quantas coisas nós podemos precisar amanhã? Recursos. Quantas pessoas estão necessitando de recursos hoje e não possuem? E talvez você tenha a oportunidade de ter recursos para usar no seu amanhã. E você não está dando valor a isso. Nós precisamos ter isso no nosso coração. Eu preciso lembrar que hoje eu posso não estar necessitando tanto. Mas amanhã pode chegar e amanhã eu posso precisar. Quinto ponto. Eu também falei um pouco sobre isso anteriormente, que é a organização e o planejamento.
Ninguém chega a lugar nenhum se não houver uma organização, se não houver um planejamento. Isso fala de algo que nós precisamos aprender. O brasileiro talvez não tenha sido treinado para isso, de colocar as suas despesas, de colocar a sua renda, né? De ver lá os seus saldos, de colocar escrito mesmo, para que você possa ver, lembrar, fazer um planejamento, uma planilha dos seus gastos, para ver o que você está gastando mais, o que está consumindo mais. Querido, quando nós sentamos, né, Pastor Rodolfo, para fazer um planejamento, você vai conseguir detectar coisas que talvez sejam tão supérfluas, que você tenha usado tanto e que não é tão necessário assim. E é por isso que nós precisamos planejar. Planejar para que você viva bem, para que você viva uma vida confortável. Porque quando você trabalha, e você vê o dinheiro saindo, você não vê recursos, você não vê que você está ali com o saldo, guardando, tendo uma reserva. Querido, o seu trabalho está sendo em vão. Eu trabalho arduamente para gastar muito. Não é assim que Deus quer. Porque aí, ao invés de você ser abençoado, ao invés da bênção de Deus ser estabelecida na tua vida, existe o quê? Uma situação de maldição. Existe algo que está roubando aquilo que você está conquistando. Por isso que é necessário planejar, por isso que é necessário você sentar, você começar, você a partir de hoje pensar, não, eu preciso ver o que tem, o que eu tenho, aonde eu tenho investido. Se eu tenho investido nas coisas certas ou se eu tenho investido nas coisas erradas. E aí, como nós temos a lei do Senhor no nosso coração, como nós temos a palavra do Senhor no nosso coração, Ele vai nos dar esse direcionamento. E é tempo, querido, de nós pensarmos nisso. Eu creio que nós temos vivido dias difíceis, sim, mas quantas coisas o Senhor nos mostrou no meio do caos. A nossa capacidade de nos levantarmos, de sermos fortalecidos, de permanecermos. Esses dias eu estava pensando em relação à nossa vida financeira, a vida financeira da igreja. Nós vivemos por fé. E é tão maravilhoso porque o Senhor não deixou faltar. O Senhor não deixou faltar. Por quê? Porque a promessa de Deus, a palavra de Deus é exatamente essa: não irá faltar. Se você é filho de Deus, se você teme ao Senhor, se você tem uma vida pautada na palavra de Deus, não vai faltar. E se está faltando, é porque você precisa rever algumas coisas na tua vida. Você precisa olhar para dentro de você e ver aonde você tem depositado a tua confiança. Porque se a tua confiança estiver em Deus, Ele vai abrir a janela dos céus em seu favor. Ele vai derramar bênçãos sem medidas. Essa é a palavra do Senhor. É a garantia de que nós temos, que nós seremos abençoados. Mas parte de um princípio do nosso coração. O princípio do entendimento, o princípio do amor, o princípio da paixão. De nós darmos a Deus o que é de Deus. O Senhor não permite que nada aconteça na nossa vida que venha nos roubar quando nós somos fiéis ao Senhor. Então hoje eu te convido, você que está aqui, você que está em casa, a partir de hoje vamos organizar a nossa vida financeira. O Senhor quer nos levar a lugares altos, além daquilo que nós temos vivido hoje. Mas é necessário, querido, você tomar esse posicionamento. É tempo de organizarmos. É tempo de nós nos alinharmos naquilo que Deus quer. Amém? O Senhor não quer que nós vivamos da mesma forma. O Senhor quer, através desse conhecimento que o Senhor está trazendo ao nosso coração, nós possamos fazer coisas diferentes. Sexto, faça sempre o que é certo e justo, independente
das circunstâncias. Quer romper? Quer romper os limites da tua vida financeira? Faça aquilo que é certo, aquilo que é justo, independente das circunstâncias. Querido, às vezes você pode estar no meio de uma situação muito difícil, muito complicada. E aí você tem duas escolhas, né? Duas decisões a tomar. Minto ou permaneço naquilo que é certo, naquilo que é justo. Com o risco de ser demitido, com o risco de ser punido, com o risco de ser mal visto. Mas se você fizer aquilo que é certo, aquilo que é justo, no tempo certo o Senhor vai te exaltar. Independente das circunstâncias, o Senhor nos chamou para fazermos aquilo que é certo. Nós não podemos barganhar com Deus. Você não pode ser cristão somente dentro da igreja. Você não pode ser cristão somente nos lugares, né? Que a sua fé, né? Dentro da igreja, onde você pode expressar a tua fé. Mas você precisa ser certo, justo, um cristão temente a Deus em todos os lugares, em qualquer situação que você tiver. O Senhor nos chamou para fazermos aquilo que é certo. E você precisa ter isso no teu coração, ainda que custe a minha vida, ainda que custe caro, ainda que custe algo muito precioso para mim, eu preciso fazer aquilo que é certo, porque eu sei que no tempo certo, o Senhor vai me exaltar. Querido, eu já vi tantas pessoas serem exaltadas por Deus, porque no momento adverso, elas decidiram fazer aquilo que era justo. Precisamos ser justos. Outro ponto também que o Senhor nos chamou para sermos é fiel. Fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus porque nós temos uma aliança com Deus. E nós quebramos a nossa aliança com Deus todas as vezes que nós somos infiéis a Ele. O Senhor nos chamou para sermos fiéis e também para sermos generosos. O que é generosidade? Generosidade é repartir. Aprender a repartir aquilo que eu tenho com o meu próximo. Quantas vezes nós pedimos a Deus prosperidade, né? Bênçãos na sua totalidade na nossa vida financeira. Para quê? Para que você quer ser bem-sucedido? Por que você quer ser próspero na sua vida financeira? Primeiro, para que você tenha um coração generoso. Se o Senhor te deu, é para que você tenha esse entendimento, é para que isso esteja impregnado no teu coração. Você precisa repartir o que você tem com o próximo. Nós temos falado da igreja que Deus sonha. A igreja que Deus sonha também é esta igreja que vê um necessitado e é capaz de repartir. Que chora com aqueles que choram, que sofre com aqueles que sofrem. A igreja que Deus sonha é aquela que ora por aqueles que estão sendo perseguidos, por aqueles que estão passando por algumas adversidades. A igreja que Deus sonha é esta igreja que tem a capacidade de olhar para o outro e ver o que ele precisa. O que eu posso ajudar? O que eu posso fazer por você? É muito bom quando a pessoa diz para você, você é muito bonita, mas a sua beleza é tanto dentro quanto por fora. Quanto que as pessoas vão reconhecer esta beleza interior? Através da sua atitude. Generosidade. Seja generoso para com o teu próximo. Seja generoso. São pequenas atitudes que mostram a nossa generosidade. Quando nós damos bom dia, quando nós estendemos a mão, quando nós vamos fazer uma visita em alguém, quando nós levamos,
um pãozinho para tomarmos um café juntos. Quantas atitudes de generosidade nós podemos ter para com o próximo. E o Senhor nos chamou para, além de sermos generosos, expressarmos essa fidelidade a Deus. E eu quero concluir essa mensagem dizendo para você que a bênção de Deus sobre as nossas finanças, ela acontece quando nós entendemos o princípio da semeadura. Quando nós entendemos que nós temos sementes e que essas sementes depositadas no altar de Deus, essas sementes depositadas no reino de Deus, elas frutificam. Nós temos sementes. E Deus nos chamou para que nós viéssemos reconhecer isso. Tudo que eu tenho vem de Deus. E tudo que eu tenho é para Deus. Primeiro é dele, porque ele é o centro. Lembra que eu falei lá no princípio da palavra que o dinheiro é bom, mas a palavra de Deus diz que ele não pode ser o centro da nossa vida. Mas o nosso dinheiro precisa estar nas mãos do Senhor. E quando nós tememos a Deus, nós somos abençoados. Quando existem esses princípios no nosso coração, nós somos abençoados. O dinheiro não pode ser o centro, mas Cristo precisa ser o centro. E se Cristo é o centro da minha vida, o reino de Deus é o centro. Eu amo o reino, eu amo a igreja, eu amo o evangelho. E eu vou me dedicar para que o reino seja expandido na terra. Eu vou me dedicar para que o evangelho seja propagado entre as nações. E isso também fala que o evangelho vai ser propagado. O reino será expandido através das minhas contribuições, através da minha semeadura, através da semente que eu trago no altar de Deus. O Senhor vai fazer frutificar. E talvez você que esteja em casa ou aqui mesmo, você esteja pensando, mas eu não tenho como contribuir. Eu não tenho nenhuma renda. Como que eu vou contribuir? Eu quero desafiar você numa atitude de fé. O que você tem hoje para trazer ao altar do Senhor? Eu tenho um coração cheio de fé. Eu creio que hoje eu não tenho, mas eu sei. Deus proverá na minha vida. Eu sei que o Senhor vai escrever uma nova história. Eu sei que o Senhor vai me fazer avançar. Eu creio que o Senhor fará coisas maiores do que eu imagino. Eu tenho uma atitude de fé, mas eu também tenho algo palpável, algo natural para ofertar. Eu tenho os meus dízimos, que é o compromisso, que é a minha fidelidade, que é o cumprimento do mandamento do Senhor. Isso faz toda a diferença, querido. Isso faz toda a diferença. Isso faz com que você rompa as barreiras que impedem você de frutificar nesta área financeira. E eu quero te desafiar hoje, enquanto nós vamos estar aqui ministrando uma canção, que você possa sair do seu lugar. Hoje que nós aprendemos um pouco mais sobre questões financeiras, que você possa sair do teu lugar hoje numa atitude de fé, de decisão, dizendo: Senhor, a partir de hoje, eu tomo um novo rumo na minha vida financeira. Eu vou prosperar, eu vou ir além. Para quê? Para ajudar no reino, para ser generoso, para ser uma bênção na minha família, para chegar a lugares maiores, para viver uma vida confortável, para viver verdadeiramente as promessas de Deus na minha vida nesse tempo. Você pode fazer isso agora, você que está em casa, nós temos as contas aqui. Faça, querido. Deposite o seu dízimo, a sua oferta, e eu creio que Deus vai fazer coisas grandes na tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu,
será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu, o que minhas mãos fizeram?